Vamos lá, gente, vamos lá. Me fizeram uma pergunta aqui que eu gostei dessa pergunta, rapaz. Eu nunca tinha refletido isso daqui, mas olha que pensamento interessante. Professor, Jesus é considerado o príncipe dos céus. Jesus, eu vou pôr P céus. Lúcifer é o príncipe das trevas. Pergunta: quem é o rei e quem é o príncipe da terra? Gostaram dessa pergunta, hein? Olha o que eu li, a hora que eu li, eu falei assim, cara, é verdade, né? Verdade. Vamos lá. Que coisa interessante. Eu andei perguntando pro plano espiritual algumas coisas sobre isso daí. Bom, quem é rei? Rei para mim, eu universalista, eu como um universalista, para mim, o rei é Deus. Professor, então Jesus não é Deus? Não, Jesus é o Filho de Deus, por isso que ele é príncipe. Numa hierarquia, o rei é que manda e os filhos são príncipes. Aí entra outra situação. Se Deus é rei e para você ser príncipe, você tem que ser filho de um rei, significa que o Lúcifer é filho de Deus e Jesus também é filho de Deus. Certo? Então, aí a gente já começa a entrar naquelas teorias que eu estou de acordo, aonde Lúcifer, ele não tem como ser um ser maligno de fato, mas sim um príncipe de Deus executando uma missão neste planeta bem definida e bem ruim. Sempre nós vamos ter que ter, seja onde for na nossa vida, uma pessoa que vá cuidar de uma situação e outra de outra. Exemplo, eu numa situação onde, numa empresa, em alguma situação onde que tem, eu preciso ter algumas pessoas que vão mexer com o administrativo e outras pessoas que vão ter que mexer no operacional. Esse do administrativo só mexe com papelzinho, burocracia, inteligência, um monte de coisinha que não suja a mão. Agora, e se a empresa for daquela desentupidor de esgoto e o cara é operacional? O cara tem que entrar dentro da merda lá, literalmente, para poder trabalhar, né? Então, mas isso não faz com que o administrativo seja mais abençoado ou iluminado do que alguém que está aqui no operacional. E também não significa que esse que está no administrativo ganha mais do que quem está aqui. Às vezes quem está no operacional ganha mais do que quem está no administrativo, certo? Não é, essa regra não é absoluta. Então, Deus é o rei. Lúcifer é um príncipe das trevas, Jesus um príncipe dos céus, do primeiro céu, tá? Primeiro céu, primeiro nível, que é o nível nosso lar, ok? Porque acima desse nível é o reinado do próprio Deus, ok? Por isso que Jesus senta à direita do Pai. Então ele tem o seu principado. O Lúcifer tem o seu principado, daí que vem principado, o termo principado, né? E Deus os reinados. E quem que é o príncipe da terra? Pois bem, gente, eu andei perguntando para tentar saber quem é o príncipe da terra. Pelo que o plano espiritual me fez entender, porque ele não respondeu de forma tão clara como eu gostaria, como sempre eles fazem. Eles pegam e jogam as palavras soltas, faz aquelas parábolas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de bater um papo com o preto velho.
É duro, rapaz. Eles pegam e falam, mas não fala. Ele fala de um jeito, mas não fala. Ele fala, mas não é do jeito que a gente queria que falasse, tudo com detalhe, explicando. Eles pegam e falam, pois é. Ele fala perguntando, é mais ou menos assim. Ele segue o mesmo padrão, gente. Parece que é incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Então, eles normalmente fazem perguntando, né? Tipo, o que você acha? Então. Aí ele fala, então. E aí eu falo, então que é assim? É então sim? Ou é então não? Então. Você não acredita nisso? Eu falei, então. Então, aí eu peguei e falei assim, e essa questão do príncipe da terra? Quem seriam? Aí Deus pegou e falou assim, Deus falou, o plano espiritual pegou e falou assim, você tem que entender que é o seguinte, Deus não é um rei de um único filho, ele tem vários, ele tem um monte. Não passou só sobre essa terra um único filho. Não é só Jesus. Passou nessa terra Moisés, que precisou fazer um belo de um trabalho nesse planeta. Passou nesse planeta Buda. Passou nesse planeta alguns seres mais próximos e parecidos com este que fez algumas atrocidades. Tá entendendo? E também não quer dizer que esses não tenham filhos. Eu falei, e tudo isso daí, o que isso aí tem a ver com a Terra? Aí ele pegou e falou assim, bom, então você está aqui com seu planetinha. Tenta entender o seguinte, que nesse planeta tiveram partes aonde se fez assim. Deixa eu ver se tem até outro giz de outra cor aqui que é mais fácil de eu explicar. Ele pegou e falou o seguinte, tenta imaginar o seguinte, aqui nessa parte de cima, nessa parte daqui, metade do planeta, ele vai ser de Jesus. Deixa eu pegar um giz vermelho para ficar mais bonitinho, né? Fazer um negócio de acordo. E aí eu pego essa outra parte. E aqui vai ser de Lúcifer. Tá ok? Maravilha? Pois bem. Pode voltar aí. Dentro disso que eu acabei de passar, o que acontece no plano espiritual? É que Lúcifer tem metade do poder sobre a Terra, aonde ele vai colocando os filhos, os capetinha. Então ele põe aqui um capetinha aqui, outro capetinha aqui, outro capetinha aqui. Tudo filhos dele a comando dele, sobre as ordens dele. E aqui vai aparecendo alguns avatares, alguns anjinhos que vão vir. Um anjo aqui, outro anjo aqui, outro anjo aqui. Então vamos lá. Jesus precisou vir aqui no planeta porque o planeta estava encapetado. E Jesus veio para trazer a luz. Então a briga é constante em pegar territórios. E aí é onde nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos guiando essa situação, essa polarização energética. Se eu quero positivo ou se eu quero negativo. Então, dentro disso daqui, vem avatares. Então, é tipo assim, um exemplo. Pelo que o plano espiritual me explicou, que eu falei, cara, agora matei a charada. Putz, grilo. Ele falou, puta merda, eu não sabia disso aí. Ele falou assim, presta atenção, que deu a entender, tá? Não fala muito claro, pelo amor de Deus, hein, gente? Ele falou assim,
Todas as vezes que você vê o planeta desequilibrado, onde a quantidade de capeta for maior do que a de anjos, que o planeta estiver desequilibrado, a energia negativa estiver muito maior do que a positiva, vai ser enviado por Jesus avatares, vem Buda, vem Mahatma Gandhi, vai vindo personagens para voltar a trazer a luz, dar a quebra do mal e voltar a ter o equilíbrio de novo. Eles vêm, dão equilíbrio, começa do zero, aí fica zero, aí vai a sociedade vai fazendo de novo. Então ele pegou e falou assim: quando as pessoas pegarem e começarem a vibrar mais no positivo, transformando o planeta Terra num anjo, vai ser quando vai vir as tentações aos humanos. Mas isso não significa que só vem isso. Essa parte negativa, ele vai mandar avatares aqui, fazendo coisas como Jesus. Ele vem como se fosse um Buda do mal. Porque ele vai tentar reequilibrar e fazer o meio termo. Aí as pessoas vão falar assim para mim: mas professor, lá agora nos fins dos tempos que nós estamos chegando e tal, vai ser um planeta de regeneração e aí não vai ser permitido o mal. Pois bem, eu concordo com você, mas antes o planeta tem que decidir quem que ele quer. O planeta que vai gritar: Jesus ou Barrabás? Jesus ou Anticristo? Jesus ou capeta? É nós que vamos ter que decidir. Vai ter o último, que até a própria Bíblia fala, que vai chegar no último tempo e nós vamos ter que decidir. E aí que vai, na decisão é que vai se tornar. Então, se a gente pegar e falar assim: não, nós queremos Barrabás, então sai os anjos, sai toda a influência da energia e fica uma coisa só. Então fica a festa do capeta ou a paz dos anjos. Então nós vamos ter que entrar no meio de um equilíbrio aí, alguma coisa vai ter que acontecer nesse sentido, tá? Tá ok? E aí você vai chegar a uma energia neutra, então nós vamos ter que decidir isso. E tem uma outra possibilidade, que pode entrar numa energia neutra, que podem ser os ETs, que ele pega e fala assim: daqui para frente não existe mais mal e não existe mais bem. Existe o neutro. Vocês viveram a energia atômica do elétron, que é o negativo, do próton, que é positivo, e agora nós vamos viver o nêutron, que é o nêutron. Uma possibilidade, uma teoria, tá? Não é a verdade absoluta. Isso aqui agora é um belo de uma parábola, uma teoria do professor, tá ok? Não é a verdade absoluta. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa da pergunta. Jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe do fundo do coração. Namastê.